uma discussão sobre a lei de zoneamento, que grosso modo, a legislação que diz como a cidade vai crescer, rua a rua. O que é que pode ter naquela rua? Se pode ter só casa, se pode ter casa e apartamento, de que altura podem ser os apartamentos, os prédios, perdão, se o uso vai ser misto, ou seja, comercial e residencial. É a lei que diz como e para onde uma cidade cresce. Em São Paulo, ela está em discussão na Câmara Municipal e há alguns trechos como liberação para shoppings, liberação para templos religiosos de mega porte. Isso tudo foi incluído no novo texto do projeto de lei que altera o zoneamento na cidade de São Paulo. Está com votação final prevista para hoje. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o assunto com o Nabil Bonduki, que foi vereador por diversos mandatos, relator de plano diretor, arquiteto, urbanista, foi secretário municipal, professor titular de planejamento urbano da Faculdade de Arquitetura da USP. Professor, muito bom dia, obrigado pela entrevista para a gente aqui. Oi, bom dia, é um prazer estar falando com vocês, Rafael, Paula. É claro que quando a gente discute uma lei tão complexa como a lei de zoneamento, né, que como o senhor sabe melhor do que qualquer um de nós aqui, vai esquadrinhando a cidade, quarteirão a quarteirão, né, tem um ou outro assunto que ganha destaque para discussão, né, e o assunto agora que ganhou destaque é a liberação de megatemplos, de shoppings, de prédios maiores do que aqueles que eram permitidos no miolo dos bairros. Olhando o espírito como um todo da legislação, para além desses destaques, embora eles sejam muito importantes, o senhor acha que a lei está melhorando ou piorando a legislação em São Paulo e por quê? Olha, do meu ponto de vista está piorando muito, do ponto de vista que eu digo do planejamento urbano da cidade. Né? Porque quando a gente pensa a lei de ocupação do solo, ela é uma lei muito importante, complementar ao plano diretor, e ela deveria seguir as diretrizes do plano diretor. O que eu vejo como problemático, entre vários aspectos, é que o plano diretor definiu que nós deveríamos ter aí um adensamento mais próximo do transporte coletivo de massa, ou seja, do metrô, do trem, dos corredores de ônibus, né, e definiu para isso uma zona, que é a Zona de Estruturação Urbana, ZEU. Né, teve muita discussão na época do plano diretor, porque houve a intenção da Câmara de aumentar o perímetro, o raio das ZEUs e a faixa das ZEUs ao longo do sistema de transporte coletivo de massa. E agora, o que nós tivemos foi uma coisa totalmente fora de propósito, porque ampliar a ZEU é uma discussão de, vai afetar um pouco os bairros, né, num entorno um pouco mais amplo do que aquele que estava acontecendo até agora. Muita associação de moradores reclamando, né, da ZEU. Só que agora o que aconteceu foi que se liberou prédios muito altos no meio dos quarteirões, no meio dos bairros, que era uma medida que era um pouco compensatória. Quer dizer, por um lado se adensava muito perto do estação de metrô, do corredor de ônibus. A gente viu, por exemplo, o caso da Rebouças, que eu acho que foi um caso interessante, né, porque houve uma transformação bastante integral daquela área, né, mas o miolo dos bairros ficou protegido. Agora vai ser possível, na zona mista, prédios de até 15 andares e na zona de centralidade de até 20 andares. Então, realmente, nós vamos ter aí uma pulverização, porque em vez de você ter uma transformação mais integral perto do metrô, nós vamos ter uma pulverização, vão espalhar os prédios no meio dos bairros. Isso eu não acho que é bom para a cidade, porque no meio dos bairros as pessoas vão precisar de usar o carro para poder se locomover. Quer dizer, quando você está pertinho do metrô, a tendência é a pessoa usar o metrô, usar o corredor de ônibus. Isso é muito bom para a cidade, tanto para reduzir o trânsito, como também para reduzir as emissões de CO2, que hoje é um problema seríssimo do ponto de vista da emergência climática. E essa medida, eu acho que ela vai pulverizar os prédios, vai criar sombra das casas, vai criar impacto, por exemplo, no meio de um quarteirão, um prédio de 15 andares, com um monte de casa em volta. Não é bom do ponto de vista do planejamento. Agora, tem muitas outras medidas aí que a gente pode detalhar, por exemplo, essa que você já destacou, a questão dos shoppings e dos templos em terrenos de mais de 20 mil metros. Né? Para nosso ouvinte aqui entender,
né? 20 mil metros significa 2 quarteirões, aproximadamente. Né? Quando você faz um empreendimento como um shopping center, e principalmente assim, um templo, qualquer edificação, uma fábrica, que ocupa um terreno muito grande, o que acaba acontecendo é que não cria uma caminhabilidade adequada para o cidadão. O cidadão, para poder ir de um lado para outro desse edifício, ele precisa dar uma volta enorme. Né? Isso prejudica o pedestre, prejudica também a própria paisagem urbana, porque você cria uma fachada, um muro muito extenso. Né? Então, também está se autorizando, né, essa possibilidade, o que obviamente é bom para o shopping center, para novos shopping centers, né, porque os que já estão aí, mas não é bom para a cidade. E tem vários outros aspectos também que eu acho bastante graves. É uma legislação complexa, né? Se mesmo os especialistas estão com dificuldade de analisar todos os impactos em 2 dias. Né? O projeto foi apresentado na terça-feira, 13h, e se pretende hoje já, na quinta-feira, está se votando o projeto. Precisaria ter mais tempo de debate, até porque afeta todos os imóveis da cidade. Todo cidadão pode ser afetado com essas mudanças. Né? Um cidadão que hoje está lá na sua casa, daqui a 2 anos poderá ver um prédio subindo no vizinho. Isso, eu estou falando de quase 50% da cidade. Não é um pedacinho da cidade, como era o caso, para você ter uma ideia, Zeus, que são essas zonas perto do transporte coletivo, corresponde aproximadamente a 5, né, com os previstos, vai chegar a mais ou menos 8% da cidade. E nós estamos falando agora em quase metade da cidade, sim, incluindo as zonas mistas e de centralidade. Professor, nesse último fim de semana nós estivemos juntos tratando sobre esse assunto. Sim. E eu lembro que o senhor falou sobre a verticalização. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse tema e por que ele está incluso agora também nesse novo texto da revisão da Lei de Zoneamento. Olha, na verdade, o setor imobiliário pressionou muito a Câmara, teve presente em uma audiência pública em massa e depois eu sei que tiveram ali várias reuniões querendo exatamente ampliar essas áreas de verticalização na cidade. Né? E essa verticalização, ela, como eu falei anteriormente, ela vai afetar a zona mista, mais a zona de centralidade, ela corresponde a quase toda a cidade. Quer dizer, se a gente pegar aqui no centro expandido, somente a ZER, que são aquelas áreas como os Jardins, o Pacaembu, ficam excluídas, né? O Alto de Pinheiros, o Alto da Lapa ficam excluídas, e algumas zonas preferencialmente residenciais, né? Que são poucas na cidade. Então, o restante todo vai ser sujeito a uma verticalização muito intensa. É claro que o mercado imobiliário tem interesse nisso, mas o mercado imobiliário é um ator, ele é importante, claro, precisa ser considerado, mas nós temos aí o cidadão, temos o planejamento da cidade como um todo. E além disso, além dessa questão do aumento do gabarito, ou seja, das alturas dos edifícios, também existem vários dispositivos, né? Uma série de dispositivos que permitem aumentar os coeficientes. Então, por exemplo, um edifício que tem requisitos ambientais, que do meu ponto de vista deveriam ser obrigatórios, podem dar direito a uma série de aumentos de área construída dentro do edifício. Também se produzir habitação de mercado popular, que é uma habitação de até 10 salários mínimos, ou seja, para uma classe média, pode-se aumentar 25% a área permitida para se construir. Então, esses prédios serão prédios muito grandes no meio dos quarteirões. Eu acho que realmente essa verticalização é problema, né? É bastante problemática. Bom, a gente conversou aqui no Jornal da Manhã com o Nabil Bonduq, que é arquiteto, foi vereador em São Paulo, secretário, relator de plano diretor. Muito obrigado pela entrevista. Boas festas ao senhor e até a próxima. Obrigado, até a próxima. Um abraço, Rafael e Paulo. Obrigado.